Tudo que nós precisamos para viver uma vida que glorifique a Deus, nós já temos. Nós não precisamos de novas revelações, de novos sonhos, de novas tradições. Nós estamos firmados naquilo que é eterno, naquilo que Deus nos deixou por intermédio das suas sagradas palavras, para que possamos guiar as nossas vidas. Que possamos hoje meditar mais um dia nas Sagradas Escrituras e nos fundamentos da nossa fé. Bom dia a todos, para aqueles que estão aqui fielmente, que possamos ir ao encontro da verdade, que todos os dias possamos viver de maneira que o nome do nosso Deus seja glorificado. Convido vocês a pegarem suas Bíblias, a pegarem seus cadernos, para que possamos fazer as devidas anotações acerca daquilo que é essencial dentro do pensamento protestante. Nós estamos meditando todos os dias na Confissão Belga agora, já faz 7 dias. Hoje nós estamos no artigo 7. Hoje completamos 200 dias de live também, né? 200 dias que nós estamos meditando, lendo todos os dias 4 capítulos. Então, isso é significativo. Embora já esteja no número 236 de lives diárias, mais importante do que tudo isso é sabermos que essa constância Deus tem nos capacitado para que possamos glorificar Teu santo nome, nos alimentando diariamente do único alimento que é eterno, que pode suprir todas as nossas necessidades, temporais e atemporais. Vamos ao que diz o artigo de número 7, acerca da suficiência das Sagradas Escrituras. Cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Nela está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus requer de nós. Por isso não é lícito a ninguém, nem mesmo apóstolos, nada ensinar que seja diferente daquilo que agora nos ensina a Sagrada Escritura, nem que seja um anjo vindo do céu, como afirma o apóstolo Paulo. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus é evidência que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que tenham sido, como de igual valor ao das Escrituras. Nem mesmo devemos considerar que costumes, maiorias, antiguidade, sucesso de tempos e de pessoas, concílios, decretos ou estatutos tenham o mesmo valor da verdade de Deus. Porque a verdade está acima de tudo, pois todos os homens são em si mesmos mentirosos e mais leves que a vaidade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde dessa regra infalível, conforme nos ensinou o apóstolo: provai os espíritos se procedem de Deus. E também, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Meu Deus, essas palavras por demasia nos conduzem a refletirmos acerca da forma como nós enxergamos as Sagradas Escrituras, e nós deveremos ter cada dia mais reverência para com a palavra. Você crê que a palavra de Deus é suficiente, inerrante e infalível na sua vida? Como você enxerga essa realidade da soberana palavra? Observe que neste início da definição desse artigo ele diz assim: cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Ou seja, nós não encontramos em outro lugar melhor definição acerca do que é necessário para ser salvo. Embora nós tenhamos aqui esses artigos eles simplesmente remontam aquilo que a Sagrada Escritura nos diz. A Sagrada Escritura é suficiente, nós não precisamos de nenhum concílio, nós não precisamos de nenhuma definição. As Sagradas Escrituras é mais do que suficiente. Contudo, devido ao pecado humano e nossa divergência acerca de pensamentos que aparentam ser simples, foi por bem formar essas confissões para que todos saibamos a maneira como nós cremos
que está completamente embasado nas Sagradas Escrituras. Lembre-se que todos esses artigos emanam das Sagradas Escrituras. Eles foram contrapostos às doutrinas romanas, do quais imperavam naquele tempo. Essa confissão, escrita em 1561, foi uma resposta para que as Escrituras voltassem a ter primazia dentro daquele povo. Então eles estavam comunicando aquilo que eles criam, único e exclusivamente baseado nas Sagradas Escrituras. Essa primeira frase, menciona 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, onde nós sempre lemos, nesses 4 artigos que nós comentamos sobre, eles utilizam esse verso como uma definição para essas escritas. Eu vou ler mais uma vez, espero que mediante a repetição vocês consigam também memorizar esses artigos, esses versos, para que vocês possam ter cada vez mais embasamento naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. No verso 17 diz: Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra, ou seja, a suficiência das Sagradas Escrituras, e nos direcionando para toda boa obra. 1 Pedro capítulo 1, verso 10 diz: Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Pois foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, e agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Continuando a meditar no que define o artigo 7, diz assim: nela está detalhado e escrito cabalmente um modo de adoração que Deus requer de nós. Por isso não é lícito a ninguém, nem mesmo apóstolos, nada ensinar que seja diferente daquilo que agora nos ensina a Sagrada Escritura. Observe o que está escrito. Toda a Escritura já está previamente definida e encerrada. Ou seja, não é lícito a ninguém, nenhum ser humano tem o direito de acrescentar nada. Quando menciona nem mesmo apóstolos, trazendo uma ênfase que mesmo que existisse um apóstolo, ele não teria capacidade, nem poder, nem autoridade para escrever, justamente porque a palavra já está definida por Deus e nada há de ser acrescentado. Lembre-se que a apostolicidade é o que faz as Sagradas Escrituras serem justamente autoritativas para a nossa vida. Nosso ensino é completamente baseado nestes apóstolos, tá? Nos apóstolos definidos nas Sagradas Escrituras, onde hoje não mais temos. Continuamos a ver os versos dos quais definem esse trecho. 1 Coríntios capítulo 15, verso 2 diz: são essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Olha que interessante, ele chama a fé de inútil. Se você crê de maneira diferente do que está escrito nas boas novas, a fé é inútil. A única fé que nos salva é a contida nas Sagradas Escrituras, que vem por intermédio da salvação do único Redentor da nossa alma, que é Cristo Jesus, da nossa alma e do nosso corpo. Observem que esse verso é bem incisivo e aponta de maneira muito clara qual é a vontade de Deus manifesta nas Sagradas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 diz:
Quando parti para a Macedônia, pedi a vocês que ficassem em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade. E o que era a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é aquilo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras. Portanto, obedeço às Sagradas Escrituras. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu, como afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8. Gálatas 1, que traz justamente esses apontamentos, onde diz dessa forma: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Ou seja, não há nenhuma novidade. Nós ficaremos a vida inteira meditando nas Sagradas Escrituras, não trazendo nenhuma novidade. Se qualquer pessoa que você ouvir trazer novidades diferentes do que estão escritas nas Sagradas Escrituras, que você possa repudiar e renegar, advertindo a consequência de crer de maneira diferente do que está escrito nas Sagradas Escrituras, conforme está dito na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 2. Continua dizendo da seguinte forma: a proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus é evidência de que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Nós sabemos que não é permitido acrescentar ou retirar nada da palavra de Deus. Nenhuma vírgula, nenhum pinguinho na letra I. Tudo aquilo que foi necessário revelar já foi revelado. Se vocês meditarem em Apocalipse 22, verso 18, diz: declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registradas nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a pessoas as pragas escritas nesse livro. Ou seja, nós temos aqui a palavra autoritativa de Deus manifestando a vontade e o que aconteceria com aqueles que fazem tal coisa. Apocalipse 22, verso 19 diz: e se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. Deuteronômio, capítulo 4, verso 2 diz: não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas, simplesmente obedeça aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Observe que tudo isso nos remete a pensarmos também na maneira como nós adoramos a Deus. Por quê? A maneira como nós adoramos a Deus, ela é justamente estabelecida pelo que as Sagradas Escrituras dizem. Por isso que muitos cultos não são cultos agradáveis a Deus. A forma que nós cultuamos a Deus emana das Sagradas Escrituras. Não adianta você chegar e falar assim: hoje eu vou fazer determinada coisa e ali estarei agradando a Deus. Não, você pode fazer tudo para a glória de Deus, mas na hora de cultuá-lo, nós cultuamos nos reunindo conforme agrada a Deus. Os elementos do quais formam a unidade do culto estão estabelecidos justamente na Sagrada Escritura. O direcionamento emana das Sagradas Escrituras. Nós adoramos a Deus por meio de oração da Santa Palavra, por meio de cânticos que refletem as Sagradas Escrituras, lemos as Sagradas Escrituras, explicamos as Sagradas Escrituras, ofertamos os sacramentos e dessa forma nós glorificamos o nome de Deus. Então, esses são os elementos básicos das Sagradas Escrituras, do quais deveremos. Agora, se a parede tem que ser azul, preta, roxa, isso daí é o de menos, mesmo porque as pessoas se reuniam em lugares cada vez mais aparentemente que hoje seriam obscuros. Imagina que eles se reuniam em catacumbas, que eram lugares onde eles enterravam mortos. Então, para eles, a questão era cultuar a Deus da maneira verdadeira. Então, se você se reúne num galpão, se você se reúne num campo de futebol, se você se reúne numa praça, não é isso. A questão é se reunir em torno de Deus, manifestando o que as Sagradas Escrituras dele diz. Então, observe com muita atenção se nós temos ouvido as advertências das Sagradas Escrituras. Continuando, diz assim: não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que tenham sido, como de igual valor ao das Escrituras divinas, nem
devemos considerar que costumes, maiorias, antiguidade, sucessão de tempos e de pessoas, concílios, decretos ou estatutos têm o mesmo valor da verdade de Deus, porque a verdade está acima de tudo, pois todos os homens são em si mesmos mentirosos e mais leves que a vaidade. Ou seja, nós não devemos levar escritos humanos, por exemplo, a igreja definiu que vai ser dessa forma. Ele não cria uma regra para que possa perpetuar durante todo o povo. Lógico que tem coisas que podem ser ali válidas para o povo daquela região, por conta de determinadas circunstâncias, mas ele não cria uma regra para toda a comunidade. Por exemplo, vamos colocar a bebida. A bebida, tem pessoas que falam que é proibida. Eu entendo perfeitamente essa proibição. Porque pessoas hoje que são levantadas ao ministério são pessoas que foram dependentes químicos, que tiveram suas famílias completamente impactadas por esse grande destruidor de vidas. Então eles falam que se trata de uma proibição. Embora a Bíblia não proíba, eles recomendam que não se tenha bebida naquele meio, que eles façam abstinência de tais hábitos, justamente sabendo o poder destrutivo, o que é recomendável sim, dentro da característica do mundo que nós vivemos, do cenário que nós estamos inseridos. Nós vivemos um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido, um país onde milhares de famílias são destruídas pelo álcool. Então nós poderemos fazer milhares de abordagens, do qual talvez algumas pessoas olham e criticam esse tipo de coisa. Claro que nós nos valemos da suficiência das Sagradas Escrituras, mas nós adequamos a palavra à comunidade para que a comunidade possa glorificar o nome de Deus. Imagina uma pessoa que está ali, sabe que não deve se embriagar, mas daí tem uma pessoa que estava ali, que vivia essa vida completamente de vício, se reúne, os irmãos vai lá e o irmão bebe, e aquele outro irmão que está ali, que tinha problema, não sabe nem beber. Ele vai, toma uma, quer tomar outra, o que era um gole vira 1 litro, vira uma vergonha para o evangelho. Então nós temos que observar com muito cuidado todos esses contextos. Esses contextos são plenamente pastorais. Quando nós olhamos para a suficiência das Sagradas Escrituras, algumas pessoas querem adotar a literalidade, quando na verdade nós adequamos a cada contexto, fazendo com que essa palavra possa gerar bons frutos que glorifiquem o nome de Deus. Para alguns parece isso daí radicalismo, mas não se trata de radicalismo, se trata de aplicação da palavra para contexto. Você vai chegar, eu não vou chegar para o irmão, por exemplo. Eu nunca bebi na minha vida. Eu pastoreio uma igreja, chega uma pessoa para mim, essa pessoa foi dependente de bebida alcoólica, ele parou de beber, ele chega e fala assim, vai ter uma festa, eu posso ir nessa festa? Eu posso ir ali e tomar uma bebida? Claro que não se trata de pedir permissão para ir em algum lugar, ele simplesmente conversando comigo e fala assim, o que você acha? Imagina se eu falo assim, a Bíblia não condena a bebida, condena a embriaguez. Para um homem que ama a bebida, ele vai falar assim, eu não estou indo contra a vontade de Deus. Ele não sabe quando o inimigo vai utilizar dessas tentações para aprisioná-lo. Lembre-se, a palavra diz que o diabo é como um leão que ruge ao seu redor esperando uma oportunidade para te devorar. E talvez essa seja a oportunidade. Eu terei que adverti-lo com veemência. Falar assim, irmão, olha de onde você saiu. Você acha que você ficar do lado de pessoas que bebem, isso daí será proveitoso para a sua vida? Será que não pode ser um momento ali, um momento de fragilidade, tentação, e você talvez será destruído pelo álcool? E sua família voltará para aquele abismo que você já se encontrava? Então, observe que dependendo da forma que é colocado, é plenamente compreensível. Então, a maneira como se expressa também, isso parte de sabedoria, isso parte também de diligência das Sagradas Escrituras, porque, sobretudo, nós temos que preservar essas vidas e direcionarmos ao ensino maduro das Sagradas Escrituras. Se ele não tem maturidade para isso, para essa pessoa talvez seja proibido. Por exemplo, outra coisa, questão de tatuagem. As pessoas falam muito acerca de tatuagem. As pessoas olham e falam assim, é permitido, não é permitido? Como que é? Para mim é pecado.
me fala onde está escrito na Bíblia que é pecado. Você não vai encontrar nenhum lugar falando que é pecado. Agora a questão é, o que você vai fazer no seu corpo? Por que você vai fazer? Quais são os fundamentos? Por que você gostaria de fazer? Então talvez você nem sinta mais vontade de fazer isso. Observe que quando você leva as pessoas para reflexão, para uma maturidade, tudo se torna diferente. Por exemplo, chega um pai que não gosta de tatuagem, vai chegar para o filho, fala para o filho que não quer que ele faça. E o filho chega para o pastor e fala assim, ó, pastor, é proibido. Eu falo, não é. Ele vai chegar. O pai dele fala assim, nem é proibido Deus fazer, ele vai e faz. Ele pecou, porque ele desobedeceu o pai dele. O pai dele não queria que ele fizesse, ele é sustentado pelo pai dele. O pai dele tem autoridade sobre a vida dele. Ainda que a palavra permita, ele está preso à vontade do seu pai. Olha que interessante. Olha quantas coisas elas emanam disso, das Sagradas Escrituras, e como é delicado. Como é delicado. Como é delicado. As Sagradas Escrituras nos direcionam a vivermos uma vida que glorifique o nome de Deus. E por vezes, isso daí são questões pastorais. Por isso que é necessário você viver em uma igreja. Ter amigos e irmãos que vão ali te auxiliar nessa caminhada, nessa jornada de fé. Ter acompanhamento desses ministros. Ter acompanhamento dessas pessoas. Justamente para que vocês possam viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Então, prestem muita atenção. Eu quis trazer esses exemplos para que vocês tenham, talvez, de maneira um pouco mais nítido do que se trata, porque às vezes começamos a falar simplesmente da suficiência das Sagradas Escrituras e pode ser mera especulação na sua mente ou subjetivo. Então, preste muita atenção quanto a tudo isso. Ele termina dizendo, nesse artigo 7, por isso rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde dessa regra infalível. Conforme nos ensinou o apóstolo, provai os espíritos se procedem de Deus, que nem está escrito em 1 João capítulo 4, verso 21. E também, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. 2 João capítulo 1, verso 10. Observe que a palavra, embora ela seja acolhedora, ao mesmo tempo ela exclui. Ela exclui aqueles que estão vivendo contrário à palavra, que se dizem irmãos. Nós somos chamados a vivermos e pregarmos o evangelho a toda criatura, mas aquelas pessoas que negam veementemente ou que se dizem ser cristãos, mas o são de maneira divergente do que as Sagradas Escrituras e não trazem essa doutrina, nós não devemos recebê-los em casa, nem lhes deis as boas-vindas, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. Isso nos faz refletir de maneira extrema, claro. Use isso com muito cuidado. Não se trata de você ser meramente seletivo, mas também de entender qual é a finalidade e o que Deus quer trabalhar na sua vida através disso. Não se esqueça que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, usem com maturidade e interpretem de maneira sábia do que se trata, para que o nome de Deus seja glorificado. Lembre-se que povos foram punidos, até mesmo a descendência de Abraão foram punidos justamente porque não retiraram de seu meio todas as impurezas, não se afastaram de outros povos do quais viviam comportamentos completamente diferentes. Quando eles viam, eles estavam fazendo as mesmas coisas. Por isso tem todas essas advertências acerca das Sagradas Escrituras, quem são as pessoas que você deve se envolver, quem são as pessoas que você deve se relacionar. Um cristão não deve se relacionar com uma pessoa que não é cristã matrimonialmente. Claro que você pode sim, às vezes, ter convívios, mas de maneira que você seja a luz. Mas a partir do momento que você convive de maneira que você talvez não utilize da sua vida para explanar o evangelho ali, talvez você está sendo manipulado e sendo conduzido a uma fé que diverge das Sagradas Escrituras. Preste atenção em todas essas advertências, sabendo que dessa forma o nome do Senhor será glorificado. Essa foi a meditação nesse artigo 7. Continuemos agora adiante. Hoje é dia 19. Vamos meditar do capítulo 59 ao 62. Só um minuto. Ai. Meu relógio está carregando e estava
Tava tocando. Capítulo 59 de Salmo. Um verso que chama muita atenção é o verso 9. Diz assim: És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus, estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Verso 16 diz: Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Observe que esse Salmo de número 59 vem escrito ao regente de coral do Salmo de Davi sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo, para ser cantado com melodia, não destruas. Esses salmos eram cantados, tá? Os salmos eram canções. Muitas igrejas ainda observam essa tradição de cantar os salmos, porque existem salmos que são completamente cantáveis. Claro que alguns fazem algumas adaptações às letras, mas ainda assim eles visam cantar. Eles fazem uma metrificação de maneira que possa ser cantado por toda a congregação, chamado de canto congregacional. Entender isso também é muito importante. Observe que hoje nós temos cantado coisas que não emanam das Sagradas Escrituras, e com isso nós temos sido educados de maneira completamente falha acerca das Sagradas Escrituras. Por isso que quanto mais meditarmos nessas palavras e quem sabe cantarmos aquilo que glorifica o nome de Deus, cantarmos as Sagradas Escrituras, de melhor será proveito para a nossa alma e para a glória de Deus. Então prestem muita atenção quanto a isso, entenda do que se trata. É naturalmente daí entendível do que se diz essa questão de triunfar sobre os inimigos, desse cenário de guerra ao qual eles estavam inseridos. No capítulo 60, lembra que no 57, eu disse que a partir do verso 7 ao 11, era uma parte do Salmo de número 108, que ia do 1 ao 5. Agora, do 5 ao 12, é igual ao Salmo de número 108, do verso 6 ao 13. Olha que interessante. Você sabia que existem partes assim, salmos que são repetidos? Muito interessante isso, né? Então ele também trata, aqui já traz mais ou menos um direcionamento do qual havia sido escrito. Olha o que diz: ao regente do coral, Salmo de Davi, útil para o ensino, sobre a ocasião em que Davi lutou contra Aram-Narim e Aram-Sabá. E Joabe regressou e matou 12.000 edomitas no vale do Sal, para ser cantado com a melodia lírio do testemunho. Imagina, havia acabado de matar 12.000 pessoas. 12.000 pessoas, tá? E observe que tudo isso era feito justamente conforme Deus estabelecia para que acontecesse. Era como se estivesse simbolizando matarmos nossos desejos, matarmos todas as coisas que cercam a nossa vida, do quais nos afastam de Deus. Claro que isso daí não deve ser tomado literalmente como as pessoas, mas sim nossos desejos. Nós poderemos olhar para todo o ambiente que nos cerca. Eles estavam inseridos em outro cenário. Nós estamos agora debaixo da graça, sabendo que o Espírito Santo habita em nós e rege as nossas vidas, nos direcionando com sabedoria e maturidade para vivermos e glorificarmos o nome de Deus. Leia com muita atenção, mas veja que a partir do verso 5, o que é igual ao Salmo 108, diz assim: agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. A salvação emanava justamente de Deus. Nós vemos, por vezes, povos serem destruídos única e exclusivamente pelas mãos de Deus, de maneira que os homens estavam simplesmente ali, mas caía fogo do céu, havia sempre a providência divina executando o seu justo juízo. Verso 6 diz: Deus em seu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filístia.
Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitastes, ó Deus? Não marcharás mais com o nosso exército? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Olha que interessante. Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Que nós possamos também confiar única e exclusivamente em Deus. Por vezes nós estamos esperando por socorros de homens aquilo que só pode provir de Deus. Tenha certeza que Deus nos auxiliará para realizarmos aquilo que glorificará o nome dele. Capítulo de número 61. Aqui diz: ao regente do coral, o Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de cordas. Por que eu quis ler esses subtítulos? Não sei se todas as Bíblias possuem essas pequenas anotações aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui, algumas vão ter essas referências, por exemplo, E. Onde que tá o E aqui? Deixa eu ver. (60, verso 6). Aqui, ó. Deus em seu santuário prometeu com alegria: dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. E aqui diz santuário ou em santidade, tá? Eu estava procurando o E, mas olha aqui como que você lendo, eu estou mostrando, mas não estava apontando. Aqui, ó, tá mostrando A, mas isso daqui tá errado, ó. Aqui tá E. Ou seja, ele traz palavras que podem ser diferentes, ele traz apontamentos acerca de referências. Então, quando você for pegar uma Bíblia, também preste muita atenção à forma como está escrito, se tem algumas referências, mas que você saiba também manuseá-la, tá? Então, preste muita atenção quanto a isso. Então, vamos falar agora acerca desse capítulo de número 61. Esses primeiros versos, do verso 1 ao 4, diz assim: ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração. Dos confins da terra clamo a ti. Com meu coração sobrecarregado, leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas. Observe a maneira como é escrito. Quando você for ler, medite, ouve com muito zelo, ouve maneira de se expressar, mas leia com muito cuidado, observando cada uma das palavras. Por exemplo, Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração. Dos confins da terra clamo a ti. Com meu coração sobrecarregado, leva-me à rocha alta e segura. Você por vezes pode transpor isso em orações. Talvez você esteja num momento difícil e você tenha a plena convicção de que Deus te escuta. E Ele há de ouvir o seu clamor. Escuta a minha oração, dos confins da terra clamo a ti, com meu coração sobrecarregado. Imagina a agonia do qual ele estava passando ao redigir essas palavras. Observe que às vezes nos momentos de terrores, nós poderemos escrever as mais belas orações que glorificarão o nome de Deus. Quando ele diz, leva-me à rocha alta e segura, foi dessa forma que Deus agiu. Essas palavras remetem justamente àquele que é nossa rocha, nossa única salvação. Pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas. E essa é a nossa certeza. Nós habitaremos diante do nosso grande e poderoso Altíssimo, o sol que iluminará nossos dias. Essa é a nossa certeza. Capítulo de número 62, nós poderemos aqui meditar neste último capítulo de hoje, que diz no primeiro verso: em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. A nossa rocha, a nossa salvação, Cristo Jesus. São tantos inimigos contra um só homem, todos tentam me matar.
Para eles não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras diante de mim, me elogio. Em seu coração, porém, me amaldiçoam. Olha que interessante. Olha que interessante. Pessoas que o elogiavam, mas no final das contas estavam o amaldiçoando. Verso 5, que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde não serei abalado. Minha vitória, minha honra vem somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo, derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. Que essas palavras penetrem o teu coração e você possa crer que ele é seu único refúgio. Que nós possamos confiar em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Verso 9, as pessoas são vazias e enganosas como uma rajada de vento. As pessoas não inclui os outros, inclui você, tá? Inclui eu. Nós somos pessoas vazias e enganosas como rajada de vento. Que nós possamos clamar para que o Espírito nos preencha, porque senão nós continuaremos a ter atitudes vazias e destrutivas. Se fosse colocado numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Verso 10. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro da sua vida. Observe que muitas pessoas têm negligenciado o dia do Senhor, negligenciado as coisas do quais o Senhor ordena, justamente por conta da sua ilusão diante desses tesouros terrenos. Que nós possamos manter Deus como o centro de nossas vidas, entendendo a necessidade de glorificarmos teu santo nome e fazermos tudo para a honra e glória do teu nome. Não coloque esperanças em outras coisas a não ser em Cristo Jesus, na sua suficiência. Verso 11 diz, Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes, o poder, ó Deus, pertence a ti. Exatamente, nós confiamos nisso, que o poder pertence única e exclusivamente a Ele. É Ele que salva aquele que está perdido, é Ele que traz luz àquele que está cego, é Ele que levanta aquele que está morto. Dessa forma, nós conseguimos entender o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então peça a Ele. Talvez você esteja com seus olhos fechados, talvez você esteja com seu coração endurecido, e Ele é o único que pode mudar toda a sua história. Clame a Ele sabendo que Ele há de te ouvir e transformar a sua vida. Verso 12 diz, o amor, Senhor, é teu, certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Aqui no verso 12, o amor, o amor, em algumas outras traduções, traz como a graça. Senhor, é teu, é tua, no caso, daí se fosse a graça. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Quando fala acerca de ações, não se trata do homem fazer algo para ser salvo, mas sim mediante a graça capacitadora, que faz com que o homem haja conforme deve agir para glorificar o nome de Deus. No final das contas, se o homem for avaliado pelas suas próprias ações que emanam de si, eles serão completamente condenados, porque todas as nossas obras não passam de trapos de imundícias. Que Deus seja glorificado por intermédio da sua vida, da minha. Ontem eu falei a vocês que iria ler uma versão que é uma paráfrase, tá? Uma paráfrase não se trata de um texto completamente literal, nem de uma tradução dinâmica, ela é uma tradução do qual são reflexões bem próximas da Bíblia, mas procuram trazer um sentido, mas de certa forma não são traduções fidedignas, tá? Então são pensamentos não, também. Ele visa repaginar e adequar um pouquinho as Sagradas Escrituras. Então leia com muita atenção e com muito cuidado. Eu compartilhei ontem no grupo da igreja, algumas pessoas viram, não sei se todos que estão aqui também têm a oportunidade de ver, mas de qualquer forma, eu irei ler novamente esse salmo e vocês verão. Eu vou fazer até uma comparação. Ó, tá aqui, ó, para vocês verem qual é a Bíblia. É aqui, a mensagem, Bíblia de linguagem contemporânea, chamada, e nós chamamos de paráfrase, tá? É bem contemporânea até demais, então no final das contas é uma paráfrase, não é tido como uma Bíblia mesmo
para a meditação, mas ela direciona e traz a ideia primordial do texto, é muito fiel. Esse homem também foi utilizado de maneira muito poderosa para que tal obra. Imagina, hoje pessoas aparecem aqui com livros escritos, pessoas para escreverem um livro antigamente demandavam uma vida. Hoje, um dia, a pessoa fica falando o texto e sai um livro. Então, prestem muita atenção quanto a tudo isso, tá? Vamos falar acerca deste capítulo de número 62. Na versão NVT, olha como diz. Eu vou abrir aqui também outra versão. Vou fazer já uma comparação de várias versões. Vou pegar aqui, ó. ARA, revista e ampliada. Edição, revista e ampliada. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Galego, precisa tudo isso? É a título de curiosidade, tá? É a título de curiosidade para que você possa entender. Claro que as traduções você pode confiar, mas no final você vai ter que confiar, porque se você não fala hebraico, não fala aramaico e não fala grego, te resta confiar no que está escrito. E se você também fala, no final das contas você vai ter que confiar em si mesmo. Então, no final das contas, tudo é baseado em confiança. Mas cremos que não se trata de confiança em homens, mas confiança naquele que revela a sua palavra. No Espírito Santo iluminando nosso coração. Olha que interessante. Vou ler primeiro na versão que nós utilizamos. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. O primeiro verso. Olha como diz o primeiro verso na ARA. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem minha salvação. Algumas pessoas criticam justamente a NVT porque ele tira alguns termos que são primordiais para a compreensão de questões teológicas que foram demandadas a vida inteira. Estes termos eu concordo plenamente que devem ser mantidos para que nós sejamos instruídos conforme a palavra diz e entendemos os conceitos. Quando diz aqui, pois dele vem minha vitória, quando vem minha vitória, as pessoas podem olhar que essa vitória são coisas pequenas da nossa vida, vitórias. Ele exalta aqui a salvação. A salvação diz respeito à salvação eterna. Porque, por vezes, nós teremos aflições desse mundo, por vezes nós não seremos objetos aqui nessa vida de pessoas talvez bem-sucedidas aos olhos humanos, mas seremos completamente salvos e bem-sucedidos aos olhos de Deus. Imagine que Pedro não foi bem-sucedido aos olhos humanos, Paulo não foi bem-sucedido aos olhos humanos, Cristo não foi bem-sucedido aos olhos humanos. Então, nós temos que ter muito discernimento quando nós vamos ler. Claro que a NVT ainda nós vamos ver ali no verso 2, que ele fala acerca da salvação. Então, é bem diferente. É bem diferente em qual sentido? Ele traz traduções um pouquinho distintas, mas a essência, se você tiver maturidade, você conseguirá enxergar conforme está estabelecido de maneira completamente fiel ao original. Olha o que diz aqui na mensagem. Ele não coloca... Olha aqui, ó. Você vai ver que não é separado por versículos 1, 2, aqui ele já faz um compilado. Não sei se dá para ver, ó. Tá 1 e 2 já. Ou seja, então eu vou ler o 2 também para que vocês possam também chegar à mesma linha de raciocínio. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Ou seja, aqui é o verso 2 da NVT. O verso 2 da ARA diz assim: só ele é minha rocha e minha salvação. É o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Observe essas sutis diferenças, tá? Ó, só ele é minha rocha, ali está igual, e minha salvação está idêntico. E o meu refúgio, na NVT diz minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Aqui está escrito, não serei muito
abalado. Então, observe que essas pequenas diferenças, no final das contas, interpretativas, são interpretativas, mas podem também nos direcionar. Por quê? Jamais serei abalado. Então, você pode às vezes olhar de maneira literal e falar assim, ô Cristo, mas você disse que eu jamais seria abalado. Se você for ver, não é ser abalado aqui, mas é abalado a sua salvação. A sua salvação jamais poderá ser abalada, porque aquele que te salvou, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu e nada poderá te afastar dele. Então observe que tem muitas coisas, mas daí se você for olhar para essa questão peculiares do dia a dia, você olhar e falar assim, não serei muito abalado. Você vai ver justamente porque coisas do nosso dia a dia nos abalam. Você vai ver Davi aqui completamente abalado diante de circunstâncias dele, mas ele depositava a esperança única e exclusivamente em Cristo. Vamos agora para a mensagem. Esses 2 primeiros versos diz assim: Deus é único e incomparável. Por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo de que preciso vem dele. Ele é rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. Olha, é muito belo, é muito poético, né? Mas nada como as Sagradas Escrituras. Mas de qualquer forma, eu admiro muito a sabedoria como ele utilizou cada palavra. Olha, é muito bonito do que está escrito. Traz uma certa referência também ao que está dito. Mais uma vez, Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo de que preciso vem dele. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível. Não há como eu ser derrotado. Que você possa ficar com essas palavras, porque talvez eu poderia ter explicado esses versos dessa forma que estaria muito bem explicado. Que você também possa ler as Sagradas Escrituras, clamar por entendimento, clamar para que o Espírito Santo ilumine, ter uma vida de igreja, ter uma vida de comunhão. Amanhã, às 9h30, nós cultuaremos o Senhor, 9h30 nós iniciaremos o café da manhã, onde nós temos um momento de comunhão. Convido todos vocês a fazerem parte. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado por intermédio da sua vida e da minha vida. Que Ele nos mantenha firmes e fortes. Amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor, se assim nos for permitido. Perfeito? Então, aconselho vocês depois aí, se vocês quiserem adquirir mais materiais, será propício para que vocês amadureçam e cresçam em fé e em conhecimento da palavra de Deus, pois todo conhecimento emana única e exclusivamente de Deus e deve estar alinhado com as Sagradas Escrituras. Tamo junto, um beijo no coração, que o nome do Senhor seja glorificado. Fui, até amanhã, se assim Deus permitir.